Muito bom dia. É com imenso prazer que a gente chega nesse encontro de hoje, com a presença de vocês. Queremos agradecer em especial ao apoio cultural da Celulose Rio-Grandense, que tornou possível a realização desse projeto, da parceria do Instituto com o DDC da URGS. E antes de chamar os nossos palestrantes, eu queria ressaltar algo que vocês viram no vídeo, que a nossa proposta é a discussão das identidades, no plural, gaúchas, porque somos mais de uma identidade. E uma coisa que vai surgir nos nossos debates é a referência de que o gaúcho é isso, o gaúcho é aquilo. E o que queremos ressaltar é que nessa expressão, o que está no pano de fundo é que nós temos traços culturais que são mais evidentes em algum momento, menos evidentes em outro, mas são traços que permitem novas leituras. E buscamos, nesse sentido, como o Mário Corso ressaltou num dos encontros, abrir a possibilidade de que a gente possa sempre se reinventar. Essa é a nossa perspectiva. E também que temos alguns princípios norteadores dos nossos debates. A primeira é de que nenhuma disciplina dá conta do todo, não tem hierarquia entre as disciplinas e ninguém é dono da verdade. Portanto, o pano de fundo disso é que o real é impossível de simbolizar e, por isso, a gente pode fazer diferentes leituras desses traços. Eu queria convidar, então, para estar conosco aqui, o professor Luiz Augusto Fischer, psicanalista Caterina Coltain, Wisnik, por favor. Então, nós vamos trabalhar em dois tempos. Até às 11 trabalhamos aqui, aí subimos para a apresentação do Borghetinho e a fábrica de gaiteiros, e retomamos às 2 da tarde nesse ambiente aqui. Agora de manhã a gente vai trabalhar então da seguinte maneira: o Fischer vai falar, os nossos integrantes aqui da mesa, não temos mesa, enfim, os nossos integrantes vão poder debater e abrimos ao debate aqui entre todos. Então, por favor, Fischer. Bom, bom dia para todo mundo também. Eu vou tentar fazer uma exposição assim, mais ou menos organizada sobre o tema, enfim, do seminário aqui. Pensei em fazer duas ou três preliminares. A primeira é que eu sou professor de literatura, então o meu ângulo é muito ligado a isso. Segundo, eu tenho muito apreço pela história, estudo bastante, e não sei se já entendi alguma coisa, mas, enfim, esse é o viés, né? E, bom, eu fiquei pensando em vários momentos assim, como é que eu podia entrar nesse assunto, porque, ao mesmo tempo que esse assunto é novo, ou pelo menos a conjuntura é nova, né? Sei lá, acho que o Rio Grande do Sul, por exemplo, nunca viveu uma crise como a que está vivendo agora, no sentido, por exemplo, do financiamento, né, do Estado, e chegou a atrasar salários, uma coisa gravíssima, né? Colegas nossos, né, receberam salário miserável, já recebem um salário miserável, receberam um pedaço só dessa miséria, passaram um perrengue complicado e tal. E, por outro lado, então, tem um elemento novo, digamos, um interesse novo em debater esse assunto, e, por outro lado, esse assunto é velho, porque falar sobre quem nós somos, quer dizer, nós falarmos sobre quem nós somos é um assunto que nos anima muito, né? Pelo menos a cada geração esse assunto retorna, tem estudos, se publicam livros e tal. Então, é estranho, quer dizer, é um assunto que tem o seu lado novo e tem a sua antiguidade. Então, eu pensei em começar contando duas pequenas histórias pessoais, já pedindo desculpa por me trazer como exemplo de qualquer coisa aqui, mas são meramente pequenas narrativas assim, para a gente começar a pensar. A primeira é uma história que aconteceu privadamente, eu vou contar de público aqui, que é a seguinte.
Não faz muito tempo, um jornalista muito inteligente, que agora dirige a revista Piauí, chamado Fernando Barros, lá faz 6, 7 meses, ele escreveu um texto fazendo um diagnóstico da crise do governo da Dilma. Esse era o assunto. E ele, lá pelas tantas do texto, ele dizia assim: então, Dilma, estou dizendo de improviso, mas o tema, a ideia era essa. Dilma acuada chamou a sua patota gaúcha e bororó, bororó. Aí eu digo, porra, patota gaúcha. Quer dizer, sim, ela tinha chamado o Rosseto, Pepe Vargas, sei lá, uma coisa assim. Eu digo, mas, número 1, isso é uma patota gaúcha? Né? E número 2, dizer patota gaúcha ajuda a entender o que está acontecendo? Ele diria, por exemplo, que o Lula chamou sua patota paulista, né? Ele usaria esse gentílico para qualificar isso? E aí, como eu tinha uma certa relação com ele, mandei um e-mail e digo, porra, eu acho que isso é uma bobagem tua e tal. Né? Eu, olhando de agora, eu acho que eu fui meio agressivo no meu e-mail. Poderia dizer, eu acho que eu fui um pouco gaúcho, entendeu? Embora eu seja de Novo Hamburgo, que é uma cidade evoluída e tal, né? Mandei para ele e ele ficou, com perdão da palavra, muito puto. Porque eu disse para ele que a análise que ele fazia menos iluminava a cena e mais ajudava a criar confusão e caminhos ruins e tal. E aí ele aproveitou para me espinafrar, dizendo, porra, e tu só fica pensando nesse negócio de paulista e tal, né? Que é um assunto ao qual eu me dedico bastante, né? No sentido de tentar estudar por que existe a hegemonia paulistana especificamente, né? Sobre a visão que a gente tem do Brasil hoje em dia e tal. E, enfim, acabou que a gente meio que bateu boca por e-mail, né? E ele ainda disse uma coisa assim, ele disse assim, pô, e tu, um sujeito cosmopolita, bem preparado, ficar com essa pinimba aí com os paulistas, né? E aí eu respondi para ele, digo, olha, eu acho que eu nem sou tão cosmopolita, nem tão bem preparado, mas também a tua análise não é tão isenta quanto tu pretende que seja. Essa história, ela, enfim, tem vários lados, mas um lado que eu acho que interessa para a nossa conversa é essa. Um pouco a minha reação, que é uma reação que eu acho que seria compartilhada por outros que estivessem na mesma posição que eu acho que revela um pouco um travo que a gente tem na nossa relação com o centro do Brasil, enfim, né? Num tempo foi Rio de Janeiro, hoje em dia é São Paulo. Por outro lado, o modo como eu recebi a resposta dele foi também, eu digo, sabe, o cara me chamou de caipira, né? Eu sou mesmo caipira? Até acho que sou mesmo, mas enfim, fica uma conversa torta em que parece que os dois têm um pedaço de razão, mas a gente não chega a iluminar nada, né? Nem eu, nem ele. Conto uma segunda historinha pessoal. Em 99, eu publiquei um livrinho, que é uma reunião de artigos, que se chamava Para Fazer a Diferença. E, enfim, reuni artigos em que eu escrevia coisas e tal, muito sobre literatura, algumas coisas mais sobre cultura em geral. E esse livro teve algumas resenhas, e uma resenha muito interessante aconteceu em São Paulo, na Folha, pelo Marcelo Coelho. É um cara muito inteligente e tal, acho que muitos aqui conhecem. E na resenha o Marcelo escreveu assim, enfim, elogiou o texto e disse, na conclusão ele diz assim, mais ou menos assim, é interessante porque esse livro é uma prova de que é possível ser inteligente a partir de um ponto de vista fraco. Travessão à província rio-grandense. E eu me lembro que assim que saiu o jornal, uns amigos me ligaram e disseram assim, mas ele está falando bem do teu livro ou está te sacaneando? Eu digo, pois é, um ponto de vista fraco. É fraco, porque não é forte no sentido de que não é o centro, né? Mas toda a província tem um ponto de vista fraco. É fatal que província seja igual a... Ou que não estar no mando significa ter um ponto de vista fraco. O que é fraco? Como assim fraco? Entendeu? É um problema, né? Uma terceira história, eu disse que eram duas, mas vou contar mais uma. Uma terceira história aconteceu, eu vivi muito de perto, muito intensamente, o período de sucessivos governos do PT no município aqui de Porto Alegre, e eu cheguei a trabalhar no governo municipal, na Secretaria de Cultura, na gestão do Tarso, que foi o segundo governo de uma sequência de 4, eu acho, né? E naquele momento a gente estava muito envolvido em promover a cultura e tal. Enfim, eu participei muito modestamente assim no campo da literatura, mas havia gente, enfim, de todas as áreas, artes plásticas,
cinema e tal, teatro. E aí uma das coisas é essa, nós temos que mostrar a arte de Porto Alegre fora daqui, enfim, temos que, né, fazer circular mais e tal. E o Tarso, como prefeito, era um cara que incentivou muito isso, né, nos cobrava que a gente fizesse coisas assim. O que nós fizemos? Vamos mostrar a arte de Porto Alegre para fora daqui. Onde nós fomos mostrar? Em Montevidéu, em Buenos Aires. Sério, vocês sabem, né? A gente fez um enorme esforço para produzir eventos que se prolongaram por quase uma década, que se chamavam Porto Alegre em Buenos Aires, Porto Alegre em Montevidéu. Então, o que foi um negócio muito importante para muita gente, né? Na área das artes quentes, digamos, nas artes de palco, assim, foi super bom para dança, para o teatro, para a música, etc. Na fotografia, eu acho que teve também uma ação bem produtiva. Enfim, muitas coisas brotaram a partir desses eventos. Na minha área, não tanto, porque aí tinha um problema da língua, né? E aí, eu me lembro que alguns editores diziam assim, mas o que vocês querem levar escritor brasileiro para ir a Montevidéu, Buenos Aires? Os caras não leem português, entendeu? Vocês têm que fazer isso aí em São Paulo. Mas é em São Paulo que nós temos que divulgar? É uma pergunta meio torta, assim, mas, e por outro lado, não, sinceramente, não nos ocorreu que essa devesse ser a prioridade, entendeu? Então, estou contando isso para dizer que, para falar desses impasses internos nossos, desse grenalismo, dessa incapacidade de chegar, ou da relativa incapacidade de chegar a consensos, ou às vezes de a gente ficar paralisado, não é, por dissensões assim, dramáticas e tal. Para pensar sobre isso, acho que também é interessante pensar que para fora nós temos uma coisa parecida, quer dizer, nós também temos, nós aqui do Rio Grande do Sul, ou pelo menos tivemos nesses exemplos que eu contei, que também temos uma relação complicada para fora, né? Quer dizer, a gente sabe que está isolado, busca uma conversa, mas quando busca, talvez busque por um caminho estranho. Naquele contexto, aliás, só para justificar um pouco, era um momento em que o Mercosul estava se definindo, né? O Tratado de Assunção estava sendo implementado, então tinha um conteúdo político forte. Bom, então, eu contei essas historinhas só para começar a pensar, digamos assim, de fora para dentro, sobre esses dilemas internos, né? Eu poderia dizer assim, de maneira um pouco pomposa, que, assim como nós temos esses impasses internos, nós temos relações muito complicadas para fora, né? Quer dizer, nós temos impasses externos também, ou dramas externos, né, do Rio Grande do Sul para fora do Rio Grande do Sul. Bom, eu faço agora uma segunda parte de 3 dessa exposição aqui, alinhando alguns fatos, alguns episódios e algumas estruturas que existem, que estão aí na história, né? E que eu acho que também ajudam a entender um pouco esses elementos aí que estão presentes nas historinhas que eu contei. Então, eu faço uma enumeração de alguns fatos e, claro, de saída não estou fazendo aqui uma exposição acadêmica no sentido rigoroso, então vou meio que dizer ensaísticamente assim, as coisas, né? Então, primeiro, no sentido histórico, assim, mais geral, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul foi uma fronteira viva durante mais ou menos 2 séculos, com guerra o tempo todo, né? Durante a maior parte desse tempo, foi a única fronteira viva que o Império Português tinha e que depois o Estado brasileiro tinha, né? Isso é uma coisa muito significativa em vários sentidos, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul era o lugar, até o final do século XIX, o Rio Grande do Sul é o lugar em que mais tinha tropas regulares do Exército. Eu até trouxe eu não vou olhar agora ali, mas enfim, tem uma história do Exército que saiu agora de um brasilianista, e o cara dá uns números que, quando eu olhei, fiquei impressionado. Em 1889, tem um censo importante do Exército, né, logo na virada para a República, no Rio Grande do Sul tem mais tropas de todas as armas do que em qualquer outra província brasileira e mais do que na província do Rio de Janeiro, que era, enfim, a sede do Poder Federal. Mais do que em qualquer outro lugar. Bom, isso não é pouca coisa, né? Quer dizer, tu ter tanto exército assim significa uma presença militar, significa uma lógica militar, né? Todo mundo que tem acima de 40 anos aqui lembra, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, durante a ditadura, não era apenas o governador e o prefeito da capital que a gente não escolhia. As cidades todas da fronteira não escolhiam prefeito porque eram da fronteira, né? Por temor de que, sei lá o quê, sei lá, os uruguaios iam nos invadir, qualquer coisa assim.
um subproduto disso, enfim, uma coisa correlata a essa é que de 1750 em diante, 1750, quer dizer, antes de existir o Brasil, não existe uma geração que não tenha tido uma guerra para lutar. Não tem nenhuma. Pode fazer as contas aí. Aliás, saiu uns anos atrás um livro muito bom do Günther Axt, organizado por ele, né? Que se chamou Guerras dos Gaúchos. É um recorrido assim, de todas as guerras, de 1750, 1775, 1810, a Revolução Farroupilha, as guerras contra os Roças, e assim vai a Revolução Federalista. Até a Segunda Guerra Mundial, todas as gerações têm uma guerra para lutar. Isso também, quer dizer, por menos que a guerra envolva, sei lá, massas de pessoas, né? Essas guerras, a não ser a Guerra dos Farrapos, nenhuma teve como palco exatamente o Rio Grande do Sul, elas influem no ânimo, quer dizer, nós estamos falando de um Estado mobilizado para a guerra, e não mobilizado para a guerra uma vez, mobilizado ao largo de 10 gerações, entendeu? É um tempo, né? Esse passado, esse passivo belicista nosso, evidentemente que pode ser uma das matrizes de uma coisa que um querido amigo meu e colega, o Homero Araújo, diz que é a marca principal da literatura do Rio Grande do Sul, que é a ética do duelo. Entre nós sempre tem um negócio de duelo. Não é? Quer dizer, quando eu, por exemplo, fui duelar com o Fernando Barros lá, né? Me senti desafiado. O cara chamou Patota Gaúcha da Dilma e eu digo, não, aí não. Né? Mas se alguém me pisar no pala... Né? Quer dizer, claro, estou dizendo, a minha história é um pouco paródica, mas é isso, né? Nós temos um pouco esse ânimo belicista mesmo, né? Não, parei um pouquinho. Claro, fantasiando um pouco, eu poderia dizer, não, o cara pisou na fronteira, já tem gente para defender do lado de cá. Né? Eu vou deixar para falar da Guerra dos Farrapos no fim, tá? Que é o nosso trauma, né? El trauma, né? The trauma. Bom, segundo alguns aspectos da geografia, o Rio Grande do Sul é uma província relativamente distante. Claro, tem outras províncias muito mais distantes, tipo o Pará, né? Mas relativamente distante, não era acessível tão facilmente. Mas mais do que isso, o Rio Grande do Sul não tem acesso ao mar fácil. Então, vocês conhecem a piada daquela que Deus estava desenhando o Brasil, sabe, né? Que Deus vinha desenhando com todo detalhe o contorno da costa brasileira, cheio de baías, enseadas, cabos, uma coisa magnífica. Quando ele chegou em Torres, ele descansei, aí fez uma linha reta e não sobrou nada, né? Isso é importante, né? Quer dizer, os relatos de viajantes, por exemplo, quando passavam pela costa do Rio Grande do Sul, eles diziam, não tem como entrar nesse troço aqui, né? Passou de laguna, não tem o que fazer aqui, né? Tem 2 riozinhos que saem no mar, né? Lá em Torres e em Tramandaí, que permitem a entrada de barquinho pequeno, sabe? E depois tem a entrada do canal da Barra do Rio Grande, que foi um problema até 100 anos atrás, um problemão, né? Foi só, enfim, a construção dos moles lá, que foi uma coisa, sei lá, 1906, qualquer coisa assim, 1910, por aí, é que a coisa se arredondou e, finalmente, navios grandes puderam entrar sem muito risco, né? Eu não me lembro mais, eu estudei um pouquinho de sedimentologia no meu passado geológico, né? Mas é assim que tem as correntes marítimas do sul, elas trazem areia no fundo, né? Quando sobe em frente, a água fria sobe, e aí fazia o canal da entrada da Barra do Rio Grande ficar muito raso, né? E aí navio de pouco calado é que podia entrar, ou então se entrava, afundava. Então isso não é pouca coisa, quer dizer, a tua única comunicação, antes de existir, enfim, estrada de ferro e rodovia e avião, a única saída era navio, né? E o navio não conseguia sair, forçando um pouco a barra. Quer dizer, então tem todo os séculos XVIII e século XIX, em que só se sai do Rio Grande do Sul no lombo de mula ou de cavalo, né? E quando sai por mar, sai com bastante dificuldade ou com um navio pequeno. Agora me lembrei, parece até hoje o nosso drama com o Salgado Filho, né? Que não dá para encumpridar a pista, né? Não dá para sair com carga total, né? Sabe dessa história? Aí os exportadores ficam loucos porque, tem que sair o avião com 70% da carga porque faltaram 100 metros de pista. Né? Ontem no meu avião demorou 1 hora para sair porque tinha que tirar a carga. E nós não estávamos... nunca tinha ouvido falar nisso, né? Agora você deu uma explicação. Podia ter saído pela Barra do Rio Grande, lá, por exemplo.
Então, esse negócio geográfico, eu estou insistindo um pouco, mas esse é um negócio que também marca muito, né, o temperamento. Quer dizer, uma coisa, sei lá, aqui em Garopaba, muitos de nós já fomos veranear lá e tal, né? Em Garopaba, por exemplo, tem aquelas baías lá que, pô, fala a verdade, né? É uma coisa amena, agradável, é isso, acolhedora, né? Aqui vai passar uma hora na beira da praia aqui, né, com o nordestão batendo, né? Então tem uma coisa de rispidez, de aridez, não sei bem, né, que é da geografia. E depois tem, embora haja diferenças e tal, tem um Pampa, essa formação, enfim, geográfica, fisiográfica e tal, que a gente compartilha com o Uruguai e com uma parte importante da Argentina. Eu sei que há diferenças e tal, mas tem muitas semelhanças também, né? E é, como se diz hoje em dia, um bioma particular, não é isso, no mundo todo, né? Ainda há pouco tempo saiu uma linda publicação do pessoal do Departamento de Ecologia aqui da URGS, mostrando que, quando se pensa no Pampa como savana, por exemplo, se perde muito da especificidade dele. Tem gente que usa mesmo a categoria savana, né? Eu não sei defender essa posição, mas os caras que entendem dizem que não é Pampa, é outra coisa, né? E, inclusive, isso tem repercussões no sentido do aproveitamento comercial, né? Do que pode fazer, do que cabe fazer, assim por diante. Do ponto de vista econômico, falei de umas coisas de geografia, do ponto de vista econômico, o Rio Grande do Sul tem uma marca interessante, que eu não sei se esse debate é consensual, aliás, tenho certeza que não é consensual, mas eu ouvi essa observação uma vez do Targa, do Luiz Roberto Pequá Targa, um historiador que trabalhava na FEA, agora está aposentado e virou, como se diz, cozinheiro. Não, tem um nome mais elegante para isso, gastrônomo, sei lá. Gastrônomo, acho que é chefe. E o Targa, uma vez num debate, ele disse, não, o Rio Grande do Sul tem muitas semelhanças econômicas com o Brasil. Por exemplo, né, se a gente pensar no Brasil litorâneo, né, as duas grandes formações econômicas do Brasil, a grande formação econômica do litoral do Brasil é a plantation, é isso, propriedade extensa, o latifúndio, monocultura, com mão de obra escrava, produzindo para exportação, né? Isso aconteceu com açúcar e aconteceu com café. O Rio Grande do Sul também tem esses elementos aqui dentro, mas com duas diferenças essenciais. Essas duas coisas são, número um, a principal produção do Rio Grande do Sul tradicional, isto é, sem o minifúndio da imigração italiana e germânica e polaca e tal, essa produção tradicional ela era para venda dentro do Brasil. Não se produzia para exportar para outro país. Isso muda tudo, não é isso? Um empresário ou um agente econômico que pensa em exportar para outro país, precisando, por exemplo, atravessar o oceano, tem um tipo de perspectiva. O cara que produzia gado ou produzia charque aqui no Rio Grande do Sul queria vender no Rio de Janeiro, né? Ou vender o gado em pé em São Paulo, né? Na feira de Sorocaba. Então, essa é uma diferença importantíssima, né? O horizonte estrutural, digamos, econômico do Rio Grande do Sul, por muito tempo, foi interno, estritamente interno. E a outra diferença mais interessante ainda, que é uma síntese, repito, que o Targa que fez, o Luiz Roberto Pequá Targa, é a seguinte: aqui no Rio Grande do Sul também tinha latifúndio e também tinha escravidão, mas não no mesmo lugar econômico, não é? Existia latifúndio na estância e existia escravidão massiva na charqueada. E as duas coisas são, enfim, tem muito a ver uma com a outra, evidentemente, mas são duas produções diferentes. Alguém poderia dizer, também tinha escravo na estância? Tinha, mas não era o dominante, por motivos óbvios, né? Quer dizer, tu vai ter um peão de estância escravo, aí tu vai dar um cavalo para ele, uma arma e uma faca. Não, né? O mais provável é que o cara deixe de ser escravo na primeira hora, né? Tem até, ouvi dizer que tem uma pesquisa bem interessante hoje em dia feita sobre esse tema, os peões ou peães escravos, né? E na charqueada, que é uma coisa de cidade, é quase industrial, uma produção artesanal quase industrial, aí sim tem a escravidão massiva, né? Usando um jargão um pouquinho marxista, mas eu acho que perfeitamente válido para esse caso, dentro da classe dominante no Rio Grande do Sul, não havia total coincidência de interesses, né? Ou então, dizendo pelo outro lado, há muitas fissuras dentro da classe dominante do Rio Grande do Sul. Quer dizer, às vezes os interesses do latifúndio não eram os mesmos da escravidão. E isso, por exemplo, explica, digamos, ao fundo, algumas das dissensões mais fortes que houve ao longo da história do Rio Grande do Sul.
Charqueada, só para dar uma data, a charqueada começou no Rio Grande do Sul em 1780. Então, não estamos falando de uma coisa da Pelotas brilhante de 1850. Não, estamos falando do século anterior. Bom, na política, agora, indo para o último item dessa segunda e penúltima parte, segundo a minha organização aqui, na política tem muitas coisas peculiares aqui do Rio Grande do Sul, mas eu vou me ater especialmente a uma, que é a seguinte. O Brasil teve, ao longo da história, 5 capitais, por assim dizer. São, na verdade, 3, né? Teve Salvador, na Bahia, depois, a partir de, não sei quando, 1770 e tal, o Rio de Janeiro, e depois Brasília, né? Formalmente são essas 3. Mas, na verdade, teve 2 outras cidades capitais, num sentido forte econômico e tal, que foram Ouro Preto, né, na segunda metade do século XVIII, em Minas, que não era sede administrativa, a não ser da província, mas era a cidade mais importante, e São Paulo, não é isso, a partir da última parte do século XIX. Né? Então, o Brasil teve 5 capitais, por assim dizer: Salvador, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A hierarquia é diferente e tal, mas são 5. Né? E uma coisa que me ocorreu uma vez pensar foi isso. O Rio Grande do Sul, que tem uma produção importante, enfim, tem um PIB importante, etc., tem um papel importante na economia e tal, nunca foi hegemônico politicamente, né? Nunca foi sede de poder central. E, pelo contrário, né? Quase sempre reclamou por não receber do poder central a atenção que achava que merecia. Né? Isso até hoje é assim. Né? Com razão e sem razão. Isso não é apenas um fantasma, isso também é verdade. Né? Como dizia o personagem aquele do Piglia, cuidado, meu filho, também os paranoicos têm inimigos. Né? Esse é o nosso caso. Nós somos paranoicos e temos inimigos. Né? E, ao mesmo tempo, eu estava dizendo, bom, então o Rio Grande do Sul nunca esteve no Mando Central. E, no entanto, o Rio Grande do Sul é o berço, não apenas assim, elementar, mas no sentido político, do Getúlio. E também, não por acaso, é o berço de 3 dos 5 ditadores militares, sendo que ainda um quarto estudou aqui, né, que foi Figueiredo. Então, reduzindo grosseiramente, fazendo uma conta meio de conversa de bar, assim, o Getúlio ficou 25 anos no poder. Eu sei que não foi 25, mas, enfim, foi de 30 até 54, ao se matar, com um intervalo ali no meio. Né? Uma geração. Esteve no poder uma geração. E os militares estiveram no poder uma geração. Então, de alguma maneira, o Rio Grande do Sul, que nunca foi o centro do Brasil, mas, ao mesmo tempo, acalenta talvez um desejo de ser o centro, ou de ser visto como um centro, né, nessa relação ambígua que a gente tem. O Rio Grande do Sul forneceu, né, isso deu régua e compasso para 2 gerações de mando no Brasil. Especialmente o Getúlio, claro, porque Getúlio levou para o Brasil a lógica do Estado republicano positivista, na qual ele se desmamou aqui. Né? Quer dizer, ele era, todo mundo sabe disso, o Getúlio era a jovem guarda de 1920, né, do PRR. Aqui, quer dizer, ele era o jovem, ele é o cara que fez o discurso na beira da cova do Júlio de Castilhos, né? Ele sucedeu o Borges de Medeiros em 28, foi presidente da província, como se dizia. Depois saiu e, de 30 em diante, foi para o Rio de Janeiro e governou o Brasil, enfim, fazendo um governo que a gente sabe que teve, enfim, horrores e ao mesmo tempo, teve maravilhas. Né? Por exemplo, era um cara que tinha uma visão estratégica internacional notável, né? Comparando o que o Getúlio fez, ou o que foi feito durante o governo dele, com caras da mesma geração dele. Quando a gente conversa com argentinos, em geral, os argentinos dizem, pô, quisera eu ter tido um Getúlio, né? Um cara que inventou, sei lá, a Petrobras, por exemplo, que trouxe a siderurgia. Né? Então, o Rio Grande do Sul não esteve no mando e, ao mesmo tempo, esteve no mando. Né? Saiu agora um livro muito interessante, muito bom mesmo, eu acho, do Jorge Caldeira, que é um historiador, né? Jornalista, a formação dele é de sociologia, que é uma biografia, chama Júlio Mesquita e Seu Tempo, né? A história daquele, não foi exatamente o fundador do Estado de São Paulo, mas o cara que fez o Estado de São Paulo, o jornal, sei o que é, né? E ele, lá pelas tantas, ele tem um comentário muito interessante sobre o Rio Grande do Sul,
vendo as coisas pelo ângulo da São Paulo empreendedora, capitalista e tal, da Primeira República, né? Eu vou resumir muito grosseiramente o argumento dele. Ele diz assim, o Borges de Medeiros ficou no poder aqui, é outro que ficou um tempão, né, professor Leite? Ficou 30 anos, quer dizer, 30 menos 5, né, mas ele entrou no poder em 1898 e saiu em 28. No meio disso ele ficou 5 anos fora, e ficou o Carlos Barbosa de governador, né, presidente da província, mas ele, Borges, ficou como presidente do partido, que talvez fosse até um cargo mais importante naquele contexto. 30 anos, aquela mala ficou no poder. Vocês têm alguém que gosta muito dele? 30 anos. E aí o argumento do Caldeira é o seguinte, ele diz, olha, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul é um fenômeno interessante. Ele faz uma comparação com o que aconteceu com a província de São Paulo. A cidade de São Paulo e a cidade de Porto Alegre, até a década de 1870, tem uma população muito parecida. Eu não sei o número, mas é bem parecido, né? E aí, bom, aí São Paulo arranca e vira aquela megalópole que a gente sabe que é, né? Mas uma das coisas que aconteceu com São Paulo foi, diz o Caldeira, estou reduzindo aqui o argumento dele, foi a capacidade, a percepção de que era preciso transformar a riqueza em capital. Era preciso, entendeu, fazer os bancos circularem dinheiro, emprestarem, financiarem e tal. E foi preciso também fazer o que aconteceu muito com as estradas de ferro lá de São Paulo, que era fazer uma capitalização aberta, né? Ele conta cenas em que o cara que queria fazer estrada de ferro ia para o salão paroquial da cidadezinha do interior e dizia, olha, vou fazer uma estrada de ferro, quem quer comprar ações? Os caras compravam ações, né? Porque queriam vender o seu café por ali. Então. Enfim, ele mostra como, resumindo mais grosseiramente ainda, como o endividamento do Estado de São Paulo foi o motor para o Estado, a província, se desenvolver. E ele faz uma comparação com o que aconteceu no Rio Grande do Sul no mesmo período. Os que gostam do Borges dizem, ele saiu do poder mais pobre do que tinha entrado, né? Nunca ficou com um alfinete para si e tal, que deve ser verdade. Dizem que ele era um cara muito probo, né? Probo também não se fala mais, né, professor Leite? Ninguém mais diz probo. Enfim, ele era um cara probo, parece. Mas ele, aí o Caldeira conta, ele se recusou várias vezes a endividar o Estado. Então tinha assim, tipo, a coisa da Barra do Rio Grande, ele podia ter contraído um empréstimo antes para fazer a Barra ter um calado, ou suportar um calado maior e tal, não sei o que, ele não quis, porque ia deixar uma dívida. É um exemplo assim de como essa coisa funcionou aqui entre nós, né? Bom, agora eu vou terminar então falando do... Já falei bastante. Demais, desculpa. Vou terminar, em 5 minutinhos, acho que eu termino essa última parte aqui. Na verdade, eu me esqueci de contar uma coisa antes. Eu ia fazer uma imagem que eu gosto muito e que eu acho que é bem porto-alegrense. Não é bem, é um pouco porto-alegrense. Eu ia dizer que, me esqueci de contar, que quando eu trabalhei na prefeitura, uma vez, um texto que eu escrevi, que aliás é o começo da história daquele livro Nós os Gaúchos, que está durante um tempo assim teve boa leitura, é uma coletânea de artigos sobre o Rio Grande do Sul e tal. E aquele texto nasceu da seguinte situação: um dia eu estava conversando com vários caras, escritores, não sei o que e tal, e um deles, cujo nome eu não vou declinar aqui porque pega mal para ele, a menos que eu seja muito pressionado, aí talvez eu revele. Ele disse para mim, assim, escuta, tu aí que é jovem, eu era jovem mesmo naquele momento, por que tu não escreves sobre esse marasmo da cultura do Rio Grande do Sul? Isso é 91, 92. E eu, em geral, eu sou muito crédulo, né? Quando as pessoas me dizem marasmo, eu digo, realmente, marasmo. Mas depois fiquei pensando, mas como assim marasmo? Espera um pouquinho. Aí fiquei, isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Marasmo aonde? Entendeu? Mas sabe aquele cara, dizem que tem até uma expressão francesa que eu só vi citada desse jeito que eu vou citar, que é o tal do esprit d'escalier. Eu nunca vi ninguém dizer essa palavra, a não ser para citar que é literalmente o espírito de escada, que o cara só se dá conta que não era assim quando ele já está lá longe, né? Não é. Com aquela piada do cara, né? Na beira, na Praça 15, diz assim, Manuel, vai correndo para casa, porque a tua mulher está pedindo socorro, a tua casa está pegando fogo lá em Niterói. E tal. E o Manuel sai correndo, pega a barca e começa a atravessar. Quando chega no meio, ele diz assim, peraí um pouquinho, eu não me chamo Manuel, não sou casado e não moro em Niterói. O que eu estou fazendo aqui? Podia chamar o espírito da barca da cantareira, então. Mas, enfim, aí o cara falou do marasmo e tal, daí quando eu me dei conta que não tinha marasmo, eu digo, não, vou escrever para dizer que não tem marasmo, né?
E, ao mesmo tempo, o fato de ele dizer marasmo é um negócio interessante, porque o que ele estava dizendo ao dizer isso? Vou eu agora fazer uma análise do cara, né? Ele estava dizendo uma coisa que eu acho que nós compartilhamos muito aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre talvez em especial, que é aquela sensação de domingo de tarde. O que é domingo de tarde? É aquele momento em que a gente tem certeza que alguma coisa muito boa está acontecendo e não é onde nós estamos. Não é? Me lembrei disso. Tem uma sensação de que tu está fora do lugar, entendeu? Em algum lugar está muito legal, mas onde é que é? Não é aqui, né? Tinha me esquecido de contar, essa é uma boa... Bom, finalmente, então, vamos falar do negócio da Guerra dos Farrapos. Não vou falar da guerra, evidentemente, em si, né? Mas todo mundo sabe, foi um conflito que durou 10 anos. Né? Isso, no segundo ano, foi proclamada uma república independente, num contexto regional, aqui, né? Enfim, geográfico, geopolítico, em que a Argentina, por exemplo, não estava totalmente definida ainda. Eu acho que o Rosas sobe ao poder por aí mesmo, em 30 e tal, né? Ainda tinha um conflito muito grande em saber se a Argentina ia ser um país só ou se ia ser uma federação de estados, mais ou menos à maneira norte-americana. O Estado uruguaio tinha ficado independente fazia pouco tempo, ou seja, a perspectiva é que realmente era muito verossímil o Rio Grande do Sul, esta província brasileira, se transferir para uma federação de estados aqui no Prata, né? Era verossímil por vários motivos. A base econômica era a mesma e tal. E aí, de repente, os caras proclamam uma república no meio disso. Uma república dentro da monarquia brasileira. Agora, vamos recuar 2 passos aqui. Monarquia brasileira. Vamos falar sobre esse assunto um pouco. Monarquia brasileira. Quer dizer, o esquisito não é o Rio Grande do Sul. O esquisito é a monarquia brasileira. Monarquia, bicho. Você faz uma independência e a forma da independência é monárquica. Não apenas isso, como o cara que é o imperador é filho do... Não é? E não apenas isso, como esse novo imperador é um cara que assina aquela dívida, assume uma dívida medonha que Portugal cobrou do Brasil, a dívida colonial, sendo que este cara que assinou essa dívida a ser paga pelo Brasil renunciou ao poder aqui para voltar ao poder em Portugal. Ou seja, o cara que contraiu a dívida para o Brasil foi beneficiário dessa dívida em Portugal. Porque se tu pensar por aí, esquisitice é a monarquia, entendeu? O mesmo Jorge Caldeira, que eu já citei, tem muitos estudos, enfim, historiográficos que eu acompanho com muito gosto, assim, muita atenção. E ele mostra isso, quer dizer, na véspera da independência, o Brasil estava pronto para dar um salto, enfim, de organização muito parecido com o que tinha acontecido nos Estados Unidos uma geração antes, né? Fazer uma federação de estados na forma republicana e tal. E aí, quando a gente menos esperava, o Napoleão manda invadir a Península Ibérica, o Dom João VI tem a grande ideia de vir para cá, né? E aí, quer dizer, o Brasil, que estava caminhando para o futuro moderno capitalista, recebeu um governo não apenas monárquico, como monárquico ancião regime ainda, quer dizer, entendeu? Bom, esse contexto monárquico aí, eu gostaria de colocá-lo como a esquisitice. Esse é o problema, entendeu? O problema não é a República no Rio Grande do Sul, o problema é a forma monárquica. Agora, o que aconteceu com o final, com o desfecho da Guerra dos Farrapos? A síntese que eu tenho, não sei se isso confere para todo mundo, mas a síntese que eu tenho é a seguinte: o modelo, a concepção e a ação política que levaram à República do Piratini é um movimento de tipo platino. Eu poderia dizer de tipo americano, porque a generalidade das independências na América foi na forma republicana, né? Aconteceu na forma republicana. Mas a solução do conflito foi brasileira. Qual foi a solução do conflito? Uma grande acomodação. Mas os imperiais ofereceram para o Rio Grande do Sul, para a elite que estava em luta, tudo. O cara era capitão no exército farrapo, pode entrar com capitão no exército regular. O governo federal assume as dívidas assumidas pelos farrapos ao longo da guerra, aquele negócio de gastos de guerra e tal, né? Ou seja, nós ali passamos a viver um dilema que não acabou ainda hoje, na minha avaliação, que se expressa de variadas maneiras, mas ainda é o mesmo. Nós temos muito a ver, a história do Rio Grande do Sul, como espaço geográfico, como Estado organizado, como administração e tal, e como as suas várias formas culturais, realmente
em parte tem uma forma platina ou americana, não é? De viés republicano, autonomista, etc. Mas, na prática, as soluções são encaminhadas na forma brasileira, isto é, como conciliação das elites. Conciliação das elites é a regra brasileira, né? Tem conflito, como é que faz? Chama o Sarney de volta, digamos, né? Sempre tem um Sarney que está ali que vai acomodar. Esse dilema, eu acho que atravessa a nossa história, e aí na literatura, né, o Jaime estava levantando isso, finalizo com essa observação, a literatura passou a expressar isso o tempo todo. Não é? Então, se a gente pegar assim, todas as gerações, digamos, 5 ou 6 gerações de escritores de lá para cá, o tempo todo alguma forma desse dilema vai aparecer ou reaparecer. Começa com o Partenon literário, falando de gaúcho e tal, não só disso. O Partenon literário é um negócio muito moderno, muito bacana, do qual eu acho que a gente devia conhecer muito mais. Foi uma academia de letras, uma associação de letrados que desde o começo foi republicana e foi feminista, né? Aceitava mulheres, as mulheres faziam discursos lá. O que não é pouca coisa, repito, né? Se a gente pensar na Academia Brasileira de Letras, que é de uma geração depois, foi aceitar a mulher anteontem, né? O Partenon começa com uma coisa do gaúcho, uma coisa um pouco difusa, em parte conversando com a gauchesca platina. Depois tem a geração do começo do século, do Simões Lopes Neto e tal, que vai falar do gaúcho, mas não agora o gaúcho genérico, e sim dos peões. Os protagonistas são os de baixo, né? Nele, no Alcides Maia e tal. Depois tem a geração do Érico, que é uma coisa, enfim, um fenômeno magnífico, né? Porque o Érico é um cara talentoso, ele, vários escritores da geração dele, o John Hélio, o Ciro Martins, o Telmo Vergara, gente que a gente não lê mais hoje em dia, mas que, né, de boa qualidade, que teve boa leitura naquele momento. Esses caras fizeram a Globo. A Globo é uma coisa notável, né? O fenômeno da editora Globo aqui no Rio Grande do Sul. Tem gente que diz, acho que nunca foi documentado, que o Getúlio é que bancava a renovação do parque gráfico e tal. Mesmo assim, a Globo é um fenômeno. A Globo era uma editora numa ponta extrema do Brasil que tinha um mercado nacional, né? Tinha que carregar livro para tudo que era canto. Outra coisa é o Monteiro Lobato fazer uma grande editora em São Paulo, que está num centro geográfico, né, muito mais favorável. Por que se viabilizou a Globo? Uma resposta que eu não sei se sempre é considerada, mas que eu acho importante é porque o Rio Grande do Sul tinha uma classe média alfabetizada, numa grande proporção. Classe média essa que era de origem luso-brasileira, mas também era teuto-brasileira, né? Também era ítalo-brasileira, também era de polaco-brasileira, não é isso? E aí tu tem esse fenômeno impressionante. Nessa geração aconteceu uma história que não dá para contar aqui porque é muito comprida, mas eu menciono muito rapidamente. Vou contar essa história e com ela eu termino. Em 1955, portanto, há muito pouco tempo atrás, em 1955, um major, o professor Leite lembra disso, major, esqueço o nome dele agora, propôs a ereção, com perdão não é uma palavra, a ereção de uma estátua para o Cepete Araju. Bom, é inacreditável, mas esta polêmica durou 2 anos. 2 anos. Jornais, tal, os principais jornais de Porto Alegre da época e tal, com 2 posições muito claras e antagônicas. Os intelectuais mais sofisticados e mais cosmopolitas, Augusto Maier, Moisés Velhinho, Carlos Reverbel, estavam contra a estátua do Cepé. E os intelectuais, digamos assim, de segunda linha, ou não tão prestigiados, Manuelito de Ornelas, Mansueto Bernardi, o Padre Jäger, Walter Spalding, esses caras estavam a favor da estátua do Cepé. Então, pensa o seguinte, de quem nós estamos tratando? Qual é o dilema aqui, entendeu? Fazer uma estátua para o Cepé quer dizer o quê? Assumir o quê? Né? Bom, essa história vai muito longe, mas eu diria assim que talvez só a geração atual mesmo, pós-internet, pós-queda do muro, fim da União Soviética e tal, pós-ditadura no Brasil, é que realmente já esteja mais livre nos circuitos cultos, né, dessa vida dilemática de ser contra ou a favor, contra o CEPE ou a favor do CEPE. Né? Acho que as gerações anteriores todas estão marcadas por isso. E aí, finalmente, um assunto que o Jaime também levantou ali antes, quando a gente conversava privadamente, essa mesma perspectiva cosmopolita que as novas gerações têm, pensem nos escritores bons de agora, né? O Galera, o Paulo Scott, e tal, né? A Carol Ben-Simon, gente muito interessante. Essa
a esse cosmopolitismo corresponde o triunfo absoluto da visão tradicionalista gauchesca no Rio Grande do Sul. Simbolicamente corresponde a uma coisa que é inacreditável, que é o acampamento Farroupilha, que é um negócio impressionante, né? Como fenômeno cultural, digo, nem estou pensando em ser contra ou a favor, mas é um fenômeno impressionante. O Jorge Luiz Borges, dizia, numa das piadas dele, ele dizia que o gaúcho tinha medo da cidade, né? Ele contava a história de um tio dele, uma vez ele estava em Montevidéu, e eles tinham ouvido falar que tinha um piquete do caudilho fulano de tal, estava rondando a cidade, não sei o quê, e esse tio disse para ele, Borges, menino, disse, não te preocupe, porque gaúcho não entra na cidade, eles têm medo da cidade. Pois aqui os gaúchos entraram na cidade, né, e o acampamento Farroupilha é uma espécie de triunfo dessa visão. Então, fazendo uma divisão também grossa, mas enfim, para terminar, eu acho que os letrados e as pessoas com essa perspectiva cosmopolita, entendeu, da internet e tudo mais, hoje em dia não tem mais esse dilema ser cepé ou não ser cepé. Mas a cultura de massas no Rio Grande do Sul é absolutamente hegemonizada por essa visão ainda dilemática de ser gaúcho ou não ser gaúcho. Quer dizer, não sei se é um corte de classe, não é exatamente de classe social, mas aqui a gente tem uma divisão. E a nossa convivência talvez seja um pouco estranha por causa disso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem assim toda uma conversa em somos do mundo, né? Nós aqui que estamos dentro dessa sala, a gente tem a massa, né, das pessoas submetida a essa visão antiga, arraigada, regressiva muitas vezes, né? Machista. Bom, é isso. Falei de um monte de coisa, me desculpe, eu dispersei bastante, mas era isso. Fischer, muito obrigado. Faltou eu dizer no início que, infelizmente, a gente não vai poder contar com a presença do cientista social e historiador Gerardo Argaim. Por motivos de força maior, ele precisou regressar ao Uruguai e, enfim, ficaremos sem a presença dele. Mas a Diana se propõe a representar né, o nosso vizinho latino. Podemos dar uma comentada entre nós antes de abrir para as perguntas? Querem comentar alguma coisa? Bom, eu quero dizer que eu fui convidado para vir participar dessa relação Nós Outros Gaúchos, que achei já o modo como está condensado nesse título, Nós Outros Gaúchos, pega realmente um núcleo de questões, que é a identidade como alteridade necessariamente, portanto o gaúcho consigo mesmo confrontado com a diferença, mas ao mesmo tempo esta relação do gaúcho como um outro do Brasil, o Brasil como um outro do gaúcho, e por sua vez o Nós Outros e os vizinhos do sul, portanto tudo isso é um feixe de relações muito instigante, e eu me senti inteiramente mobilizado por esse convite, e acho que à tarde, quando eu for falar, vai ficar claro o quanto quer dizer, essas questões me ocuparam esses dias, porque eu vim pensando no fato de nem ser gaúcho, nem ser um especialista no assunto, e, portanto, só ter narrativas sobre as narrativas que a gente vê. E isso tudo me faz com que, a partir dessas histórias que eu também tenho a contar, que eu me sinto entrando nesse assunto. Mas, com isso eu quero dizer, tudo o que o Fischer falou foi altamente mobilizador em relação àquelas coisas que eu vim trazendo para cá. Há várias noites eu não durmo, a rolar-me na cama. E realmente o calor das cobertas não me aquece direito. Eu realmente estou insônia. Essa noite caiu uma tempestade em São Paulo de madrugada, eu acordei no meio. O taxista também falou que acordou na mesma hora, e estou mais insônia ainda do que já estava. Isso porque, desde que eu fui convidado, eu sinto que eu tenho coisas a dizer, coisas que querem se dizer.
e que eu não sei bem quais são, e que eu estou até agora procurando. Isso interessa a psicanalistas, porque é exatamente isso, mas eu estou ligado a esse assunto. Como eu digo, só as narrativas é que podem contar isso melhor. Agora, tudo que o Fischer falou vem ao encontro dessas perguntas que eu me fazia, com muitos esclarecimentos e muitas, vou dizer, novas questões ou novas perguntas, né? E agora eu só talvez pontuasse isso, porque eu acho que poderia desenvolver mais adiante, né? Uma eu acredito realmente que as regiões do Brasil, elas têm formas de sociabilidade muito reconhecíveis e ao mesmo tempo difusas. São aquelas coisas que a gente não sabe definir tão bem quanto mas você está numa relação. Em Minas Gerais, há uma forma de, por exemplo, quando você chega, de te receber, de reagir, de intervir e tal, que é um jeito próprio. Tem uma coisa assim, na Bahia tem, em São Paulo é mais invisível para mim, porque eu estou dentro e comprometido com isso, que é um problema ali para o Fischer, justamente como ele explicitou. E em relação ao Rio Grande do Sul, portanto, sinto isso também. E como é que portanto, identidade é uma palavra também difícil quando a gente quer fixar conteúdos, maneiras de ser, perfis, portanto, são identidades sempre envolvendo diferenças, contradições, mas eu acho que tem traços que estão ligados a uma experiência histórica, e de algum modo aquilo é decantado e aquilo fica de diferentes maneiras, né? Então, uma das questões que eu me pergunto, e que eu vou tratar depois, é sobre o fato de que existe, talvez, no Rio de Janeiro, na relação, na figura do malandro, tem uma questão de ambivalência, né? No jagunço mineiro e tal, como ele está em Guimarães Rosa, tem uma questão de ambivalência. O Brasil é o país da ambivalência, né? Onde o outro e o mesmo se confundem, essa oposição se borra, né? E justamente o Rio Grande do Sul parece, em relação a isso, oferecer uma diferença, né? Onde está isto? Quer dizer, isso é reconhecível, por mais eu assisti os vários vídeos aqui, não todos, mas também aquilo me mobilizou muito, e eu vejo que tem um movimento todo de desmitificação da construção de uma figura do gaúcho que está em processo. Acho que sempre deve se colocar a cada vez que o assunto volta, mas talvez tenha, quer dizer, uma forma urgente ou particular de se fazer isso agora, desincompatibilizar-se das construções. E, ao mesmo tempo que se faz essa crítica, resiste a alguma coisa que atravessa, a todas essas desmontagens, desmonta-se o gaúcho, literalmente, do cavalo, mas acontece que algo resiste nessa história, e um traço é de oferecer, uma questão é de oferecer ali um traço de não ambiguidade, onde no Brasil tudo é ambíguo, né? E isso me ocorreu quando o Fischer usou a expressão régua e compasso justamente para gaúchos em soma, na República de 30, todo este período de hegemonia, quer dizer, não propriamente política, mas de algum modo simbólica no Brasil, num período fundamental da modernização do país no século XX. Então tem uma questão de fato mal resolvida entre estar fora do centro, etc., mas ter estado no centro dos acontecimentos de maneira determinante, não é? Então esta certamente é uma questão a se ver quando ele diz régua e compasso, porque régua e compasso é praticamente uma citação do samba de Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso. O outro baiano, sobre essa passagem do Gil, dizia, como assim, a Bahia não deu régua e compasso a ninguém, ele é um privilegiado. Porque é o tipo da coisa que realmente a Bahia não dá régua e compasso, mas
Aí, passado na fala do Fischer, né, foram os gaúchos que deram régua e compasso ao Brasil. Isso cabe. Aí parece que a gente lembra outra frase do Caetano Veloso, né? A verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul. Então, juntando Caetano Veloso com Gilberto Gil, aponta para essa questão e aí realmente saber, porque essa figura, quer dizer, Getúlio e suas decorrências, não é, sou uma figura do ditador, isso foi, acho até, de certo modo, pouco tratado nos encontros anteriores. Em algum momento, no entanto, isso apareceu, mas eu acho que aparece menos do que seria, e até você põe isso com ressalvas, dizendo, ele, afinal, ele era gaúcho, né? Como se fundamentalmente era gaúcho, né? E o que é isto, né? A que remonta essa história? E aí também para mim foi muito esclarecedor, mesmo que ainda como pergunta a questão das diferenças em relação aos modos da economia e da sociedade gaúcha em relação às formas do latifúndio, da escravidão, do engenho, da plantation, etc., que é para mercado externo, né? Um país que se formou com uma produção que se dirige a um mercado externo com base escravista e onde os homens livres não têm lugar, não estão na ordem produtiva. E talvez uma coisa fundamental nessa formação do Brasil são, vamos dizer, consideráveis margens da população, margens é a palavra, que não estão incluídas no sistema produtivo, que são, por um lado, esses homens livres meio amalandrados, que estão em Memórias de um Sargento de Milícia, depois nos malandros cariocas, e os jagunços propriamente, que foram chamados o inútil utilizado. Ele está a serviço de uma ordem interna, ao mesmo tempo que ele... Mas, em suma, tudo isso é ambivalência, não é? E como é que no Rio Grande do Sul tem uma diferença que você pontuou, que eu ainda não assimilei muito bem, mas eu acho que seria importantíssima para a continuação aqui do diálogo. Ou seja, eu só quero dizer que essas questões podem render ao longo dessa sessão aqui, não sei se exatamente agora. E depois, a outra questão, certamente, eu como paulista, professor da USP e tal, a relação que o Fischer explicitou sobre a visão hegemônica do Brasil, a interpretação do Brasil dada pelo modernismo paulista, a crítica disso, isso é uma questão sobre a qual eu gostaria de saber mais, sem chamar para um duelo, que não e isso que é o mais difícil, que se possa fazer assim, mas se conversar sobre o que quer dizer, que perspectivas do Brasil se oferecem fora do modernismo paulista, como seriam, de que modo exatamente, em suma, essas... Está tão no centro que tu não concebe outra maneira de pensar que não sei. Não, estou brincando. Perfeitamente, concebo, mas eu quero vê-la explicitada. Eu quero, porque parece, porque, claro, já essa pontada já senti uma cutucada. Então, como se eu fosse. E aí, mas então, para formular, como eu acho, justamente em vez de acusar essa hegemonia, contrapô-la efetivamente. E isso, às vezes, eu não vejo onde está. Por isso me pergunto. Né? Caterina, algum comentário? Bom, eu gostaria de continuar ouvindo os dois até por hora. Se eu pudesse ficar só nesse lugar, eu confesso que eu aprendi um monte. Eu até fiquei anotando coisa que nem criança. E, bom, um jogou a luva, o outro aceitou, né, o duelo. Então, eu vou ser assim, aquela que leva a carta, não, olha, o duelo a tal hora do dia, né? Mas de tudo que você falou, duas coisas me pegaram, evidentemente, e quando uma coisa pega a gente não é por acaso, né? E de toda essa história do Rio Grande do Sul, da qual eu nada sei, não só porque eu não sou daqui, né? Mas até o jeito que eu sou do Brasil é um jeito curioso, porque eu sou muito, e ao mesmo tempo eu cheguei aqui tarde, português foi minha quarta língua, né? Então tem duas coisas, né? Uma justamente que me pegou muito quando você fala assim,
a gente foi exportar nossa cultura para a Argentina, para o Uruguai, deu muito certo com as artes cênicas, com a música e a literatura, onde ficou, né? Vai para São Paulo. E eu venho, num primeiro momento, digamos, de um país que tem uma língua absurda também, né? E que colocou uma grande, que é a Hungria, né? Que colocou várias questões para os escritores, né? Porque é uma língua incompreensível, intraduzível. E eu até um dia escrevi um artigo sobre isso, né? Entre a briga de dois grandes escritores húngaros, o Márai e o Kertész, que um abriu mão de ser traduzido e de escrever, né? Porque falou assim, eu imigro, mas não sei escrever em outra língua, e tanto que ele começou a ser traduzido só depois de morto, né? E o outro que fala assim, bom, eu suportei uma ditadura nazista, suportei uma comunista, mas eu não saio daqui porque eu não sei escrever em outra língua, né? Aí eu falei assim, será que os gaúchos têm um problema parecido? Né? Ou seja, eles escrevem em português, mas querem exportar para a Argentina e para o Uruguai, onde eles não são lidos, né? Porque a gente lê em espanhol, né? Nós brasileiros, e aí eu me sinto profundamente brasileira, mas eles não nos leem. Né? Então é quase como que mandar um texto para São Paulo, é quase como se ele fosse exportado para outro país, né? Isso me chamou muito a atenção no que você falou, se é que eu entendi certo, né? Como se tivesse uma fronteira imaginária aí, né? E a outra coisa que aí me pegou realmente nas tripas, né? Quando você diz assim, no Rio Grande do Sul, 10 gerações estiveram em guerra. E acho que essa é uma especificidade, de fato, né? Para a qual eu nunca tinha atentado, né? Que talvez, inconscientemente, fazia minha simpatia com o Rio Grande do Sul, do qual eu nada sabia. Eu disse assim, mas é um estado tão europeu, eu me sinto tão bem com as pessoas que vêm daí, óbvio, né? Porque, por mais maluco que seja, é pela dor, né? Quer dizer, é o único estado brasileiro que viveu guerras permanentes. E aí leva de volta para aquele velho continente, né, que não sabe viver sem guerra, né? Então talvez aí tenha um vai e vem possível, né? Diz assim, agora eu entendo por que eu me dou tão bem com os gaúchos que eu conheço. Talvez tenha um traço, uma marca, né, de uma dor que cria uma intimidade. Né? Então, de tudo que você falou, essas duas coisas vão me fazer pensar durante muitos meses, se não durante muitos anos, né? Porque me pegou realmente profundamente. Então, se vocês quiserem falar, eu abro mão da minha fala hoje à tarde e vou continuar ouvindo vocês, viu? Maior prazer, diga-se de passagem. Fischer, a tua colocação me levantou a 2 pontos rapidamente, porque temos o Borghettino em poucos minutos. Primeiro, assim, a revolução, né, Farroupilha. Primeiro, acho que foi uma rebelião, não foi uma revolução. Segundo, a gente comemora o começo de uma guerra que a gente perdeu, que acho que é um fator interessante, né? Então, nós, como perdedores de uma guerra, contamos a nossa história. A outra é que das fissuras das elites, e essa é uma questão que me parece interessante a gente pensar, que é menos tratada, inclusive, pela historiografia, foi a questão da fissura da Guerra Civil da Revolução Federalista de 1993, que o Décio Freitas diz foi a Guerra Civil mais sangrenta até então na América Latina. Então, e que deixa muitas marcas que me parece importante a gente poder refletir. E a outra, eu acho que na minha leitura a gente tem uma visão ambivalente do Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo ele é o gaúcho, né, que foi ao poder e tudo mais, inovou, mas ao mesmo tempo traiu a expectativa de que, enfim, a nossa oligarquia substituiria a paulista e dominaria no país. E o que Getúlio fez foi outra coisa. Né? Imprimiu uma visão, como mencionaste, internacional e de industrialização do país. Enfim, são muitas questões, o debate vai indo bem, mas temos um encontro acima, temos 5 minutinhos que a gente pode abrir para questões, pedimos que sejam breves, porque daí à tarde a gente retoma. Professor Leite. Interessante no diálogo do Fischer com o Miguel, há um fato curioso, porque
porque a origem primeira não é o Getúlio, é o Júlio de Castilhos. Agora, o Júlio de Castilhos, um jovem do interior do Rio Grande, vai estudar em São Paulo. E ele conhece o positivismo no Largo de São Francisco. E lá publica jornais e vem para o Rio Grande e cria um movimento, tanto que aqui, e muitos historiadores de peso, não falam em positivismo no Rio Grande do Sul, mas de castilismo, né? Então é interessante que do Rio Grande o Júlio vai a São Paulo. De São Paulo ele vem ao Rio Grande e traz o positivismo, que transforma em castilismo. E um ponto que tem sido estudado é o seguinte: todos os generais, porque aqui no Rio Grande do Sul, grandes núcleos filosóficos, até antes das universidades, que aqui é muito tardia, ela é só no final do século XIX, é o colégio militar, que estava povoado por positivistas. Esses positivistas, coronéis, tenentes-coronéis, etc., reuniam estudantes nas suas casas para debater problemas de filosofia, e ali o centro era o positivismo e o spencerismo. Não, o spencerismo teve força no Rio Grande do Sul. Alcides Maia, por exemplo, foi spencerista. O colégio militar ficou com esse espírito. E todos esses, os gaúchos, golpistas generais, né, estudaram aqui. Né? Tu mencionasse isso, né? E o Figueiredo, não é por nada que tinha um amor ao cavalo, né? Mas... Agora mesmo? Tem umas 3 horas para responder? Sim. Não, eu posso dizer muito genericamente assim. Esse também é um processo bem comprido, assim, mas ele é um processo esse de invenção desse gaúcho como símbolo identitário coletivo e absorção desse símbolo formalmente pelo Estado, pela administração, pelas escolas e tal, né? Esse é um processo bem comprido, que tem 3 momentos fortes. Um é bem no finalzinho do século, uma coisa inicial, por positivistas, especificamente pelo Sesimbra Jaques, que é um spenceriano de marca, que inventa o primeiro Grêmio Gaúcho. Né? A primeira vez que é usada a ideia do gaúcho como sendo uma coisa positiva. Gaúcho até então designava um tipo social, que era o peão, o sujeito que não tinha uma inserção social muito nítida e tal. Isso pode ir mais atrás, mas esse é o primeiro momento. O segundo momento forte é no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, quando se criam os primeiros centros de tradições gaúchas na sua feição atual. É um momento em que, paradoxalmente, na ONU, a ONU, assim que criada, a Unesco, recomenda que os países criem comissões de folclore. É um pouco um contravapor em relação à superhegemonia norte-americana via cinema e tudo mais. Então, no Brasil, muitas comissões de folclore se reúnem para salvar do esquecimento memória oral e essa coisa toda. Nesse contexto, se cria de novo aqui, e com muita força, um movimento de jovens que fazem... O CTG, no começo, é um clube social que é destinado a fazer bailes e tal, para os caras namorar, é isso. Né? Só que isso imediatamente é acrescido de muita produção intelectual. Se fazem congressos, os caras apresentam teses e tal. Né? E isso começa a pegar um rastilho, né, de pólvora. Um exemplo que o Barbosa Lessa contava, que é um dos fundadores, ele dizia assim, mas a gente lançou lá em 49, qualquer coisa assim, um manifesto no Correio do Povo, o grande jornal daquela época, dizendo, então, convocando as pessoas a criarem centros de tradições gaúchas em toda parte e tal. E aí, dizia o Lessa, nós estávamos imaginando assim, que os caras de Bagé, então, da fronteira, né, de São Gabriel, de Dom Pedrito, Uruguaiana, que eles iam responder, sim, aqui estamos, vamos fazer e tal. E a primeira resposta veio de Taquara, que é uma cidade aqui pertinho, que é uma cidade, uma criação meio ambivalente, tem uma tradição luso-brasileira forte, mas é a ponta da colônia italiana também. E desculpa, alemã, perdão. E o cara que assinava a resposta tinha um sobrenome alemão. E o Lessa disse, peraí, tem alguma coisa errada, entendeu? Nós chamamos os gaúchos e vieram os alemães aqui. O que está acontecendo? Então tem uma simbiose que tem 1000 teses explicando e tal, sei lá, por exemplo, uma simbólica que é os colonos que trabalhavam com a cabeça baixa e tal, capinando, achavam magnífico o sujeito que andava a cavalo. É uma coisa simbólica, mas é forte isso, né? Na tradição germânica, lá cavalo era uma coisa da aristocracia, por exemplo. Aqui qualquer bagaceiro tinha um cavalo. Isso é um negócio que enobrecia, né? O cara sobre o cavalo... Tem um comentário de um escritor argentino, Juan José Sayer, que diz que o gaúcho tem razão de achar que é o centro do mundo, porque no Pampa, o gaúcho, sobre o cavalo, ele é a coisa mais alta que tem em 360 graus. Ele olha, entendeu? Tudo é planície.
E o terceiro momento forte disso já é nos anos 70 e tal, quando mesmo na literatura há um movimento de encontro entre esse mundo do minifúndio, né, aqui italiano, alemão, que já é super estável, já produziu agroindústria, já produziu universidade e tudo mais, começa a produzir literatura, sei lá, as Lia Luft da vida, né, o Pozenato, o José Guimarães contando a saga Alemanha, Ferro e Fogo, em que essa coisa se combina, estou simplificando grosseiramente, mas se combina de maneira muito harmoniosa. A ponto de hoje em dia, olhando assim de trás para diante, se tu pensar assim, um churrasco, coisa de gaúcho e tal, quem é que diz como é que é churrasco no Rio Grande do Sul hoje em dia? Italiano. São os gringos da serra que definiram que é o churrasco do gaúcho. Não é esse churrasco que se come em churrascaria, né? Cheio de tempero, não sei o quê, e arroz, batata, sei lá o quê. Né? Isso é comida de pobre e do minifúndio, né? Só para dar um exemplo, assim, um exemplo muito trivial, mas é uma história bem longa e bem interessante, cheia de matizes. Né? De todo modo é isso. O Barbosa Lessa dizia, quando eu era menino, lá na década de 30, não se estudava história gaúcha, se estudava história rio-grandense. Gaúcho não era adjetivo que tivesse nobreza para designar isso. A partir dos anos 70, gaúcho passou a ser, antes um pouco, né, 50, 60, mas 70, gaúcho passou a ser o nome de todo mundo. Então, tem um processo de absorção, né, de reconfiguração da ideia de gaúcho, mantém muito dessa coisa do cavalo e tal, como um ideal de vida altivo e tudo mais, cultuado nas camadas menos letradas ou iletradas. Né? Eu termino contando uma história. Uma vez eu peguei um táxi vindo para cá, para o centro, e o cara passou na frente do 35 CTG, da sede, né? E o cara disse assim, o senhor sabe o que é isso aqui? Aí eu digo, eu sei, é o 35 CTG. Ah, o senhor conhece? Quando é que foi fundado? Aí eu sabia a data, 1948, uma coisa assim. Aí disse, mas então o senhor conhece? Não, conheço, tal. Estamos aí, tal, aquela conversa de maluco e tal. Aí o cara começou a me falar que ele tinha um cavalo. Tinha um cavalo. Ah, o senhor tem um cavalo? Ah, tem. Fica num hotel lá na Zona Sul, lá no Lami, não sei o quê. Eu digo, pô, que bacana. Quer dizer, ele é taxista e tem um cavalo. Ele me contou que ele andava muito pouco no cavalo, que a mulher dele era muito invocada com isso, porque, pô, o cavalo custava um monte e tal. E o cara passava o sábado de tarde andando a cavalo ali. Mas ele tinha que ter um cavalo, entendeu? Sem cavalo ele não era ele. Obrigado, Fischer. Gente...